Olá, esta é a primeira aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos no terceiro bimestre e nestas primeiras semanas, como a gente sempre faz, nós vamos fazer a correção da AP do bimestre anterior, no caso do segundo bimestre. Essa AP ela foi feita na plataforma CAED, tá? E aí pode ser que a questão que você fez venha em ordem diferente ou até outra questão, mas a habilidade será a mesma exigência lá, tá? E aí eu preciso que vocês já tenham feito a pesquisa, aquela atividade que eu coloquei para vocês lá de revisão semestral, pelo menos boa parte delas, se não conseguiu fazer toda, porque alguns temas que estão lá nós vamos usar aqui na correção da AP. No caso da AP, a maioria das questões nós vamos só mostrar como faz, nós não vamos debater muito como chega e tal fórmula e tal teoria matemática, né? Suponha que você estudou todas essas habilidades e tal, né? E aí só precisa relembrar esses temas. Então, as habilidades cobradas na AP têm referências às aulas do Centro de Mídia e às aulas que eu coloquei de matemática no canal do YouTube. Nós vamos fazer 5 questões hoje, porque eu tenho que dar uma revisada em uns temas. A primeira questão fala do números complexos e vocês não tiveram nenhuma aula sobre isso. Tem mais questões na AP sobre número complexo. Então nós vamos dar uma revisada nesse tema. É um tema um pouco teórico na matemática, mas vocês sabem, já fazem AP há bastante tempo, não tem questões que têm até uma aplicação prática, mas tem muitas questões que é a matemática pura mesmo, tá? E geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade em exercícios teóricos de matemática. Mas nós vamos fazer todos esses, aí você faz a correção dos exercícios e posta a correção aí dos exercícios no Classroom ou envia pelo WhatsApp. Nós vamos fazer as 26 questões ao decorrer das aulas de matemática. Então, a primeira tem a ver com os números complexos, e aí eu vou explicar para vocês o que é o conjunto dos números complexos. Mas aí, como a gente está fazendo revisão, então eu vou falar de todos os conjuntos numéricos para depois a gente chegar no que é o conjunto do número complexo. Então, o primeiro conjunto, está o diagrama lá do lado, eu aconselho você até fazer o resuminho no seu caderno aí, alguma coisa assim, para que você relembre esses temas aí, tá? O conjunto dos números naturais, como o próprio nome diz, ele surge com a necessidade do homem contar as coisas. Então, contar a quantidade de animais, quantidade de sacos de grãos, esse tipo de coisa, que é na época da agricultura e tal. Então, pode ser qualquer número positivo, ou seja, eu posso ter uma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5 animais, 5 objetos e tal, e posso ter nenhum, que é o zero, né? Eu só não posso ter, por exemplo, quantidades negativas. Eu dou sempre o exemplo das canetas, que fica fácil de entender que está dentro do dia a dia de um estudante, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma, duas, três canetas ou nenhuma. Como eu também posso ter 1 milhão de canetas, desde que eu tenha uma fábrica que consegue fazer isso aí por dia, vamos por assim, né? Então, resumidamente, o número natural, ele representa a quantidade, pode ser zero, nenhuma quantidade, e qualquer número positivo. Só não pode ter, por exemplo, menos 3 canetas. Isso não existe, matematicamente falando. Não posso representar uma quantidade negativa de objetos, certo? Aí, com a relação do comércio, com a necessidade de representar dívida, fulano está me devendo, alguma coisa nesse sentido, foi criado o outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Então, repara no diagrama à direita que você tem o número 1, que está natural, e ele também é um número inteiro. Tá vendo que está um diagrama dentro do outro? Só que o menos 3 ele só está no diagrama dos números inteiros. Por quê? Porque o menos 3 ele é só inteiro, ele não é um número natural. Então, todo número natural é um número inteiro,
mas nem todo número inteiro é um número natural, certo? Os números negativos são só inteiros. E aí o que acontece, né? Por que a gente usa a letra Z? São teorias matemáticas que são coisas muito antigas, não tem nem registros, fatos históricos para a gente poder falar assim com precisão, mas uma das teses é que essa letra Z, ela representa número escrito em alemão. Então, provavelmente, pode ter sido um matemático alemão, uma pessoa na Alemanha, alguma coisa assim, que teve essa sacada de criar os números negativos, certo? E aí a pronúncia talvez não seja melhor, né? Que eu não faltei nas aulas de alemão. É mais ou menos Zaun que pronuncia, que é como se fosse a escrita de um número em alemão. A palavra número em alemão inicia com Z, por isso que teve os números inteiros, né? São os números negativos e positivos e mais o zero. Depois teve a necessidade de representar números com vírgulas, que a gente chama dos números racionais, né? Que é representado pela letra Q. Por que você usa a letra Q? Quando a gente divide dois números, uma divisão comum, tal, geralmente a gente usa o método ou o algoritmo de chave. O número que fica abaixo como resultado da divisão, ele é chamado de quociente, tá? E esse quociente se escreve com QU, é justamente a representação do número racional. Por que chama racional? Razão de ser. A razão de ser em matemática, razão em matemática significa divisão de dois números. Por exemplo, eu coloquei lá o exemplo, número decimal exato. Por exemplo, o 0,5. 0,5 da onde que ele vem? Ele vem da divisão de 1 sobre 2. Se eu pegar 1 dividir por 2, dá 0,5, ou meio, né? A gente pode ler assim. Então, todo número racional, eu posso representar ele na forma de A sobre B, que a gente chama de fração, né? Igual o exemplo que eu coloquei aí, ó, 2 sobre 5. O A é 2 e o B é 5. Se A e B é uma generalização matemática. Então, todo número racional eu posso representar numa forma de fração. Ou seja, existe dois números que eu divido e que dá esse valor. Então, eu coloquei a lei dos decimais finitos, né? Tem quantidade de casas finitas. Eles podem ser representados na forma de fração. As próprias frações, tanto positiva quanto negativa. As dízimas periódicas também a gente consegue fazer. Por exemplo, se você fazer aí, para dar essa dízima aí, ó, pode até fazer na calculadora, 0,9999, é só pegar o 1 e dividir para 9. Vai dar exatamente isso daí. E os números mistos, que é parte inteira e parte racional, tá? Então, todo número racional eu consigo representar na forma de A sobre B, que a gente fala popularmente, chama de fração. Aí tem os números irracionais. O mais popular deles é o π, né? Que a gente tem lá nos estudos do círculo, certo? Aí o que acontece aí? Você vai perceber que nessa parte do diagrama tem uma divisão, uma separação, porque o conjunto é características que alguma coisa tem em comum. No caso dos numéricos, os números têm em comum. Então aí tem uma separação. Ou ele é racional ou ele é irracional, né? Porque, por exemplo, o 1, que está como número natural, eu consigo fazer ele na forma de A sobre B. Só fazer 1 sobre 1, 1 dividido por 1 dá 1, né? Então, o número 1, ele é natural, mas também é racional. O número menos 3, que é inteiro, não é natural, ele é inteiro, ele pode ser racional também. Por quê? Se eu colocar menos 3 dividido por menos 1, a forma de A sobre B, fração, vai dar menos 3. Então, o menos 3, ele é inteiro e ele é racional. Só que aí tem a separação. O número irracional, ou ele é irracional, ou ele é racional. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. No caso, eu dei alguns exemplos que ele pode entrar em dois grupos de conjuntos numéricos diferentes. Então, tem alguns exemplos do número irracional, representado pela letra I. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Esse número, não existe dois números que você consiga dividir e que vai dar exatamente esse valor aí. Geralmente ele é infinito, tá? Aí é que ficou um pouquinho meio coisa aí na apresentação, mas ele é infinito. Um exemplo, que aí você pode até fazer aí
na sua calculadora para acompanhar a aula aí direitinho, a raiz de 2. Se você digitar a raiz de 2 aí no celular, apertar o igual e tal, vai aparecer 1,4, 1, tarará, tarará, tarará. Você vai perceber que vai ser uma infinidade de casas decimais e ela nunca repete. E aí a gente chama de irracional porque ele não tem uma razão de ser. Ou seja, eu não consigo dividir dois números diferentes e que vai dar justamente esse número decimal aí, tá? E aí tem uma separação entre esses conjuntos numéricos. Ou ele é irracional ou ele é racional. Quando eu quiser falar de todos os conjuntos numéricos anteriores, que é os irracionais e os racionais, eu junto esse grupo chamado de números reais. Então, o número real é a união dos números irracionais e os dos números racionais, que os números racionais entre o inteiro, entre os naturais, então junta tudo, forma um conjunto só, tá? Bom, relembrado isso, aí eu até fiz essa pergunta na sala de aula. Será que existe algum cálculo que o celular ou a calculadora não consegue fazer? Existe, né? Se você fazer, por exemplo, a raiz, igual eu coloquei no exemplo aí, de menos 9, se você colocar lá a raiz, colocar o menos e o 9 e apertar o igual, ele pode aparecer, não é número, vai aparecer erro ou alguma coisa assim, depende do modelo do celular. Ele não vai conseguir fazer esse cálculo. Por quê? Porque o celular ele consegue resolver qualquer operação dentro dos números reais. Né? Se você colocar a raiz de 3, colocar o número π e tal, ele vai conseguir fazer, que está dentro do número real. Ele não consegue fazer fora do número real, que é um número complexo. E basicamente, lógico que tem uma teoria matemática por trás disso, mas basicamente os números complexos é a solução de raízes negativas, tá? Com números negativos, no caso da raiz quadrada, certo? E aí o que acontece? Eu coloquei um exemplo só para a gente poder lembrar, como vocês não tiveram aula, estou resumindo aqui. Coloquei a raiz de menos 4. Como que a gente resolve a raiz de menos 4? Se você colocar aí no celular vai dar erro, tá? Aí tem uma possível solução. Vamos falar possível que vocês vão entender o porquê. Eu separei as duas raízes, coloquei a raiz de 4, que a gente consegue fazer a raiz de 4, porque só para lembrar é o número elevado à segunda potência, ou o número multiplicado por ele mesmo que dá 4, no caso 2, e separei a raiz de menos 1. Se eu multiplicar menos 4 por menos 4 por menos 1 dá o menos 4, não é? Eu separei as duas. A raiz de 4 a gente consegue fazer, 2 vezes 2 dá 4, ou seja, a raiz de menos 4 vai ser 2 vezes a raiz de menos 1. E aí que entra a teoria matemática dos números complexos. O que significa isso daí? Do lado você vê aí à esquerda, está lá, ó, raiz quadrada de um número negativo. Está lá i igual a menos 1. O que foi criado para uma possível solução? Eu costumo chamar de gambiarra, gambiarra matemática. No caso aí, a raiz de menos 1, não sabemos o valor. Até hoje não tem uma ideia definida sobre isso. Não tem uma teoria pública, né, divulgada sobre isso. Então, o que acontece? Imagina-se que é um número qualquer. Que número é esse? Ninguém sabe. Aí foi criado o que é chamado de números imaginários, ou a unidade imaginária. Ou seja, a gente imagina que seja um número. Que número é esse? Ninguém sabe até hoje, né? Mas tem um valor possível para essa raiz de menos 1. E aí o número imaginário é representado pela letra i. Todo número complexo ele vai ter essa representação da letra i, que é um possível valor da raiz de menos 1, que ninguém sabe qual que é. Ou seja, a possível solução para a raiz de menos 4 seria 2, que é a raiz de 4, vezes a raiz de menos 1, que é essa unidade imaginária que é representada pela letra i. Né? Por isso que eu falei que é uma gambiarra. Não tem uma solução. Que número é? É um número imaginário e ninguém sabe qual é. Né? Aí a partir daí tem toda uma teoria matemática, tem multiplicação, tem adição, tem potência, tem raiz dentro do conjunto dos números complexos. Tá? E aí a forma geral de representar esse número complexo usa-se a letra Z e ABI. Esse I, só para lembrar, é a unidade imaginária, que é uma solução possível para a raiz de menos 1. Tá? E aí esse A é um número real, ou seja, um número comum, geralmente vai ser número positivo ou número negativo. Tá? E esse B aí seria a unidade imaginária, ou seja, o número
vezes a raiz de menos 1. Ou seja, 2i, aí igual que eu coloquei lá, é um número imaginário, certo? Bom, dito isso, vamos fazer o primeiro exercício. Na folhinha que eu passei para vocês de revisão, tem lá para localizar os pontos na reta, no plano cartesiano, que é o eixo de coordenada de x e y. Repara que esta representação gráfica, ela está um pouquinho diferente daquela lá. Não tem nem x nem y. Tem o quê? Tem RE, que é a abreviação do número real, e MI, que é a abreviação da unidade imaginária, né? Porque aí tem uma teoria por trás desse conjunto dos números complexos. Então vamos ver aqui, ó. O ponto destacado no plano Argand-Gauss, Argand é um nome de um matemático chamado Jean Robert Argand, né, que é suíço, mas fez todos os seus estudos matemáticos na França, e o Carl Friedrich Gauss, que é um matemático alemão, que desenvolveu essas teorias envolvendo os números complexos. Uma delas é como representar esses números no plano de coordenadas de valores, né? 2 pontos. No caso, a gente fala o plano cartesiano, que é a coordenada de x e y. Aqui seria o plano Argand-Gauss, que é específico para os números complexos. Tá? Abaixo representa o afixo de um número complexo, que é representado pela letra Z. Então, coloquei aqui. O que nós vamos fazer? Comparar com o que a gente sabe. No caso das coordenadas de x e y, primeiro a gente lê o valor do x e depois do y. Por quê? É par ordenado. Tem uma ordem alfabética. Primeiro o x e depois o y. No caso aqui do plano Argand-Gauss, nós vamos ler primeiro o valor dos números reais e depois da unidade imaginária. Lembrando que a unidade imaginária é acompanhada pelo i, que representa a raiz de menos 1. Bom, olhando no eixo do real, qual é o valor do A? O A e o B são números definidos, né? Que ali é só uma generalização matemática. No lugar do A fica menos 5 e no lugar do B, 12 positivo. Ou seja, o número representado por esse ponto, número complexo, seria menos 5 mais 12i, certo? Esta que é a representação aí. Dito isso, a alternativa que tem essa informação é a alternativa D, né? Que é mais difícil entender a teoria do que esse exercício que tem aí, né? Então, é isso, tá? Bom, agora, continuação, exercício número 2. Em uma fábrica são produzidos bombons maciços de chocolate no formato de uma pirâmide triangular reta de 4 centímetros de altura. Esses produtos são comercializados em caixas de papelão, contendo 12 unidades em cada uma delas. O bombom produzido nesta fábrica, com algumas de suas medidas, está representado na figura abaixo. Então tem lá uma pirâmide, né, triangular, com base triangular, e esse triângulo que tem na parte de baixo é um triângulo retângulo. Repara que na parte da pesquisa tem para vocês a pesquisa sobre área de triângulo retângulo e sobre o volume da pirâmide também, que são temas do semestre anterior, tanto centro de mídia quanto as aulas de matemática. Bom, continuando. Quantos centímetros cúbicos de chocolate são comercializados em cada caixa de papelão? Então, nós precisamos calcular o volume da pirâmide. De uma maneira geral, o volume da pirâmide é feito assim, ó, a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Desculpa aí. Bom, vou fazer separadamente. A área da base é um triângulo retângulo. Como se calcula a área de um triângulo retângulo? A gente faz base vezes a altura e divide o resultado por 2. Ou seja, eu peguei as medidas que está lá no desenho, 3 centímetros vezes 5 centímetros dividido por 2. 3 vezes 5 dá 15, centímetros vezes centímetros vai dar centímetros quadrados. Ou seja, vai ficar 15 centímetros quadrados dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5 centímetros quadrados. Lembrando que a unidade de centímetros quadrados é uma unidade de área. Toda unidade de área tem essa unidade quadrada. No caso, ele pediu centímetros cúbicos. Não é essa a resposta. A gente tem que fazer a segunda parte do cálculo para poder responder. E qual é a segunda parte do cálculo? No lugar do 7,5, no lugar do AB, vou colocar 7,5. E no lugar do H, vou colocar a altura, que é o 4 que ele colocou lá, né? Então vai ficar 7,5 centímetros quadrados vezes 4 centímetros. 4 vezes 5
7,5 vezes 4 dá 30 centímetros quadrados vezes centímetros, lembrando, aplicando a propriedade de potência, né? Onde você conserva a base, somos expoentes. Então, centímetros quadrados é multiplicar os centímetros duas vezes, centímetros a terceira é multiplicar os centímetros três vezes, né? Então, o centímetros aparece três vezes aí, por isso que vai ficar centímetros cúbicos. E 7,5 vezes 4 vai dar 30. Aí é só dividir os dois, 30 dividido por 3 dá 10 centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, toda unidade de volume, que é o espaço que a gente tem para armazenar alguma coisa, é dada pela unidade cúbica. Então, cada pirâmide daquela tem 10 centímetros cúbicos de chocolate, certo? Como não tem nenhuma alternativa aí, significa que falta fazer mais alguma coisa. O que falta? Ele falou que ele quer saber que em cada caixa de papelão, no enunciado falou que são 12 pirâmides iguais a essa. Então nós vamos ter que pegar esse 10 e multiplicar por 12, que eu coloquei como T aí, que é o total, né? Então 10 vezes 12 dá 120. Então seria 120 centímetros cúbicos de chocolate, que tem a ver com a alternativa A, certo? Bom, questão 3 é uma questão teórica, né? Aqui a Pi ela tem até alguns exercícios práticos, mas tem bastante exercícios teóricos, que é de matemática pura mesmo. A equação algébrica apresentada no quadro possui como raízes mais 1 e menos 1, que é as soluções, né? A solução para o x, tá? Com base nessas raízes, a equação equivalente é, então lá em cima tem o quadro, que é um polinômio ou uma equação do quinto grau, e nós temos que ver aqui na parte de baixo qual delas que é uma equação equivalente, ou seja, representa a mesma coisa que aquela equação lá de cima. Repara que todas as alternativas da A até a E tem x menos 1 e mais 1, certo? Todas elas. Então, se eu multiplicar x por x, eu vou encontrar o quê? X elevado à segunda potência. Então, na primeira coluna, eu fazendo a multiplicação, eu encontro x à segunda potência. Do lado, o que eu vou ter que ver? A última coluna tem uma parte mais elaborada assim da matemática, mas a gente consegue observar os expoentes do x de maior valor. A gente, olhando lá no quadro, a gente sabe que o maior expoente é o 5. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esse x por um outro x qualquer, que vai dar 5, x elevado a 5. O que eu faço isso? Como é que a gente faz? A gente multiplica x ao quadrado por um outro x, que vai dar x elevado a 5. Ou seja, olhando os expoentes, que sobrou aí, o de maior valor, na última coluna, quanto que falta para chegar no 5? Qual o expoente que falta para chegar no 5? Por exemplo, a alternativa A, se eu fazer x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, vai dar x à quarta, é o maior valor. Então não pode ser ela. A B, x ao quadrado, que multiplica x à terceira, dá x à quinta, né? Que é só somar os expoentes. Essa pode ser. X à quarta, que está na C e na E, dá x à sexta, né? Que x ao quadrado por x à quarta dá x à sexta. E x ao quadrado por x à quinta dá x à sétima potência. Então significa que a única alternativa que pode dar como maior valor o x à quinta é a alternativa B, certo? Bom, exercício 4. No projeto da sede de um clube, o arquiteto responsável inclui uma piscina com o formato de um triângulo retângulo, está lá no desenho embaixo, que terá as suas laterais fechadas com vidro. A figura abaixo apresenta a vista superior desse projeto e destacada de cinza a piscina que foi projetada por esse arquiteto. Então está lá a vista superior, tem algumas coisas aí, né, no formato, e tem a piscina que é um formato retangular, que não é muito comum, mas está aí para a gente poder calcular. E tem as medidas, 18 seria a base desse triângulo retângulo e 24 a altura. Nós precisamos descobrir essa medida x aqui, certo? Que é a lateral do vidro. Continuando, ó, de acordo com esse projeto, qual será a medida do comprimento em metros da lateral desse vidro? Então, voltando aqui no desenho, são 3 temas que têm a ver com o triângulo retângulo. Primeiro foi a área, depois seno, cosseno e tangente e o teorema de Pitágoras.
Área não é, né? Porque ele não falou nada, metro quadrado, alguma coisa assim que é unidade de área. Então, pode ser seno, cosseno e tangente ou teorema de Pitágoras. Por que que não é seno, cosseno e tangente? Porque nós não temos os ângulos, né? Porque a relação do seno, cosseno e tangente sempre é aplicada a um ângulo qualquer. No caso, a gente estuda mais os ângulos notáveis, que é o 30, 45 e 60, não é? Então eu precisaria ter nesse triângulo algum ângulo fora o de 90 graus, que forma o canto lá, outro ângulo, né? Como nós não temos, então a única relação possível é o teorema de Pitágoras, que a soma de um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois também ao quadrado, certo? Bom, eu já montei aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual à soma dos outros lados também ao quadrado. Então, nós solucionando a equação aqui, solucionando o valor de x, já seria a resposta lá. Então, 24 vezes 24 dá 576 e 18 vezes 18, 324. Somando os dois números, eu vou encontrar 90. Então, x ao quadrado é igual a 90. Como que a gente resolve o valor do x ao quadrado? É só fazer o contrário da potência. Qual a operação contrária da potência? A raiz. Então, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 900. Olhando as alternativas, já dá para fazer, porque ó, a raiz de 9 é igual a 3, não é? Quanto que dá a raiz de 900? Só pode ser 30, né? Que é a raiz de 9, 3, começa com 3 ali a resposta, certo? Então o x é igual a 30, porque 30 vezes 30 dá 900, certo? Que é a alternativa D. Bom, esse vai ser o último exercício de hoje, para o decorrer das aulas a gente vai colocando mais. Mas o que você precisa ter aí na sua pesquisa? Foi tema também das aulas do Centro de Mídia, as últimas aulas falou sobre isso, que é o método de solução das equações do segundo grau. Tem a fórmula de Bhaskara, que eu pedi para vocês pesquisarem também, e tem o método da soma e do produto. Aqui nós só vamos discutir a resolução, depois nós vamos ter aulas para chegar nessas fórmulas e tal, que é o conhecimento matemático que tem que ser disseminado pela sociedade, mas aqui nós só vamos aplicar aquelas fórmulas que vocês pesquisaram, tá? Considere uma equação polinomial do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx menos c igual a zero, tal que a soma das suas raízes é 1 e o produto, que é a multiplicação de suas raízes, é menos 6. Os valores do coeficiente a e b desta equação são, aí está lá as alternativas, eu coloquei as fórmulas, que aí é bom que você dá uma conferida para ver se está correto. A soma das raízes, representada por x1 e x2, é igual a menos b sobre a. E a multiplicação das duas raízes, representada por x1 e x2, c sobre a. Tá? Tem que ter essas fórmulas aí para fazer esse e mais alguns outros exercícios que tem deste tema. Bom, então, ele falou que menos b sobre a é igual a menos 1, que é a soma das raízes, e c sobre a é igual a menos 6, certo? E a gente precisa descobrir quanto vale o b e quanto vale o a. O c ele deu no exercício, que comparando com a maneira geral da equação do segundo grau, é ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, tá? O A ou B a gente não consegue saber, mas o C sim. Comparando, o C é igual a menos 12. Então, nós vamos substituir o menos 12 no lugar do C para descobrir o A e depois calcular o B. O A nós vamos calcular com a segunda equação, que é C sobre A. O C é igual a menos 12, sobra o A, resolve o A, aí a gente consegue calcular o B com a primeira equação, menos B sobre A igual a 1. Bom, então eu já substituí no lugar do C o menos 12. Então vai ficar menos 12 sobre A igual a 6 negativo. Esse A ele está dividindo, contrário de dividir, multiplicar, certo? Então vai ficar menos 6 vezes A. Esse menos 6 está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir. Então vai ficar menos 12 que divide menos 6. Lembrando que quando eu divido dois números negativos, a resposta é positiva. Tem que lembrar essas coisas aí, né? Então, 12 dividido para 6 dá 2, 2 positivo. Então significa que o A é igual a 2 positivo. Agora, vai encontrar o valor do B, que é o que está faltando, que ele quer saber os dois valores, o A e o B. Então, para calcular o valor do B, eu vou usar a primeira equação, menos B sobre A, onde o A é 2, então eu vou substituir, no lugar do 2 sobra só o B, não é isso?
O 2 ele está dividindo, o contrário de dividir, multiplicar. 2 vezes 1 costuma dar 2, ou seja, menos b é igual a 2 positivo. Como eu quero encontrar o valor do b, o b positivo, basta eu inverter os dois sinais, né? Então, se o menos b é igual a menos 2, quanto que vale o b? O contrário de 2 positivo, que é menos 2, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa I, tudo bem? Então paramos por aqui por hoje. Nas próximas aulas eu vou postando as outras correções. Preciso que vocês efetuem as pesquisas para a gente poder dar andamento às atividades aqui da resolução da AP do segundo bimestre, tá bom? Um abraço a todos, até!